No próximo sábado temos mais uma edição do UFC e nesse vídeo eu vou trazer o card completo e todos os favoritos. Lembrando, como vocês podem ver, ainda estou aqui em viagem, estou no quarto do hotel, mas o vídeo segue normalmente antes de começar aquele pedido. Inclusive já deixa o like aqui embaixo, confere se você é inscrito no canal, se não for, se inscreve aí rapidinho e coloca o sininho ativo com todas as notificações. Bom, vamos lá. O card começa às 14 horas, horário de Brasília, o card principal às 17, porque esse card acontece lá na Inglaterra, tá? Então é em Londres, o horário é bem diferente, fica esperto, senão você vai perder o card, tá? Primeira luta, peso galo feminino, temos a Luana Carolina contra a Melissa Mullins, e a favorita é a Luana, mas bem pouco, um empate técnico praticamente. Ela tem 51%, lá na stake ela paga R$1,88, enquanto eu gravo o vídeo, lembrando que isso oscila, e a Melissa está pagando R$1,92. Lembrando que essas cotações todas são da parceira oficial de apostas do UFC no Brasil, que é a Stake. Se você quiser consultar essas cotações, fazer as suas fezinhas, se você confiar na Luana, em qualquer outro lutador do card, não esquece que o link sempre fica aqui embaixo do vídeo no comentário fixado, tá? Então vamos lá falar brevemente, tá? Para o vídeo não ficar longo, porque tem lutas que eu quero falar mais e tal, então vamos lá. A Luana, tá? Só para lembrar vocês, das últimas 4 lutas, perdeu só a última na decisão, quando ela foi derrotada contra a Michelle Montaguil, só que ela tinha vencido a Lucy Pudilova, a Julia Stoliarenko e a Ivana Petrovic. Tanto a Pudilova quanto a Petrovic foi ali na decisão unânime e ela nocauteou a Stoliarenko. Então vinha numa fase boa, deu só essa tropeçada na recente. E a Melissa Mullins, por outro lado, veio de vitória na estreia dela no UFC, né, em 2023, aí ela perde, ela ganha e ela perde. Então ela tá no famoso ganha-perde. Segundo as bolsas, luta muito parelha, mas vamos aí torcer para a brasileira. Na segunda luta a gente tem no peso palha a Ravena Oliveira contra a Chanelle Dyer, faço ideia como pronuncia, e a favorita não é a Ravena, tá? É a Chanelle, deve ser Chanil, não sei, com 81%. Pois é, ela paga R$1,21 e a Ravena tá pagando incríveis R$4,50. Falando brevemente do retrospecto, a Chanil, ela tem apenas a luta no Contender, inclusive ela foi derrotada na decisão unânime e vai fazer a estreia agora. Só que a Ravena também vem de derrota, só que de duas, né? Ela estreou no UFC perdendo a decisão unânime e na recente ela acabou sendo finalizada pela Stephanie Luciano. Então, basicamente, 2 meninas que vêm de derrota, e é isso aí, não tem muito o que comentar, não. Na próxima, peso leve, temos o Abdulkarim Al-Selwady enfrentando o Shamrock. Isso lembra o Shamrock do passado, né? Mas assim, você tem que conhecer, né? Tem que ser mais velho que nem eu, né? Assistir faz tempo, porque o Shamrock é bem antigo, né? E o Abdulkarim Al-Selwady é favorito com 53%, ele paga R$1,79 e o Shamrock paga R$2,02. Vamos para a próxima, peso pesado, temos o Felipe Franco, que não é o fisiculturista, tá? Enfrentando o Mário Pinto, que é o 15º do ranking, e o favorito é o Pinto, com 87%, ele paga apenas R$1,12 na stake, enquanto o Felipe Franco tá pagando incríveis R$7. Meu amigo, é muita coisa, é o maior favorito da noite, tá? O Felipe, ele vem de derrota no Contender também, tá? Igual na luta das meninas, ele acabou sendo finalizado no 3º round, e a gente tem o Mário Pinto vindo de 3 vitórias, 3 por nocaute. Então, a primeira, tudo bem, foi no Contender, mas mesmo na estreia dele no UFC, ele nocauteou e ganhou bônus de performance. Então é um cara que nocauteou no Contender e nocauteou nas outras 2 no UFC, enquanto o outro vem de derrota por finalização. Então, por isso que tem essa diferença toda, mas vale aquele lembrete que eu falo em todo o vídeo pré-evento, né? Favoritismos muito grandes em caras que não tem tantas performances no UFC, tem que tomar cuidado, tá? R$7 é muita coisa. Não quer dizer que o favorito não vai vencer, mas é sempre bom ficar esperto com essas cotações muito, muito elásticas. Depois, peso médio, temos o Antônio Trócoli contra o Mantas Kondratavicius. E o favorito é o Mantas, com 86%. Quase a mesma coisa da luta passada. Ele paga R$1,14 e o Trócoli está pagando R$6. Então, tem uma... A voz até falhou. Tem uma diferença grande aí, né? Não chega a ser R$7 igual na outra, mas é 6, né? O Trócoli
perdeu no Contender, na verdade foi no Contest, né? Teve no Contest, depois ele estreia no UFC, ele perde do Shara Magomedov, ele é nocauteado no terceiro round, aí ele é finalizado no primeiro round contra o Trajan Gore, e na última ele foi finalizado contra o Mansur Abdulmalik também no primeiro round. Então basicamente 3 derrotas seguidas, ele precisa urgentemente vencer. Já o Mantas Kondratavicius vem de vitória no Contender Series e vai fazer a estreia no UFC. Lá no Contender, quando ele venceu, ele nocauteou no primeiro round com 1 minuto e 6 segundos. Então, basicamente, um cara recém-contratado, que nocauteou no Contender, que chamou a atenção, contra um cara que não venceu aí no UFC e tá numa situação bem complicada. Depois, no peso pesado, a gente tem o Brando Pericic contra o Louis Sutherland. Louis Sutherland é aquele cara que quebrou a perna do Walter Walker, tá? Naquele chute baixo, aquele cara que eu fiz um vídeo só falando dele, porque eu assisti alguns momentos, achei um cara bom, né, e falei do low kick, né, falei, cara, o low kick dele é perigoso, chuta forte, e aí dito e feito, né, chutou, quebrou a perna do Walter, mas o Walter venceu mesmo assim. O favorito com 71% é o Brando Pericic, ele paga 1,36 na stake e o Louis Sutherland está pagando R$ 3,15. O Pericic aí, sei lá se é assim que fala o nome dele, ele fez a estreia dele no UFC em setembro do ano passado e nocauteou no primeiro round com 1 minuto e 55, ganhou bônus de performance. E o Sutherland fez só a estreia dele contra o Walter Walker, que eu acabei de falar, que ele foi derrotado. Machucou o Walter, mas foi finalizado com 1 minuto e 24 segundos. Depois a gente vai para o peso pena, temos Luzin Keita enfrentando o Nathaniel Wood. O favorito é o Keita com 67%, pagam em 44%, Nathaniel Wood pagando 2,80. A gente vai para a última luta do preliminar, temos o peso leve Axel Sola enfrentando o Mason Jones. Mason Jones favorito, 55%, pagam em 76% na stake, o Axel Sola paga 2,7. Não vou falar muito dessas lutas. Na próxima agora, entrando no card principal, toda hora eu vou descendo aqui, né? A gente tem peso pena, Denis Silva contra o Curtis Campbell. O favorito é o Campbell com 65%, ele tá pagando em 49%, o Denis Silva pagando 2,63. Aqui, eu vou falar brevemente também, para o vídeo não ficar infinito, mas basicamente a gente tem o Denis Silva vindo de derrota, tá, pro Kevin Vallejos, que acabou de ganhar do Josh Emmett, né, no último UFC, na luta principal. Porém, antes disso, tá, o Denis Silva tinha vencido o Lucas Almeida, tinha vencido o Josh Culibao, os dois na decisão dividida, né, mas venceu, e tinha vencido no Contender Series o Angel Pacheco. Já o Curtis Campbell é um cara que vem do Contender, ele nocauteou lá com apenas 1 minuto e 20 segundos, tá? Então esses cards estão cheios de caras aí vindos do Contender e tal, né? A gente vai para a segunda luta peso médio, Christian Leroy Duncan, aquele cara que tem uma trocação legal e tal, enfrentando o Roman Dolidze, que é o 11º do ranking. O favorito é o Christian Leroy com 81%, meu amigo, que favoritismo gigante, né? E o Dolidze paga 4,50. Então 1,21 o Duncan, 4,50 o Dolidze, mesmo o Dolidze sendo o cara ranqueado, né? O Dolidze é o 11º do ranking. Falando do retrospecto do Christian Leroy Duncan, ele vem de 3 vitórias, as 2 últimas por nocaute e as 2 com bônus de performance, tá? Ele nocauteou o Eric Anders em agosto do ano passado e em novembro ele nocauteou o Marco Túlio, então vem muito bem, um cara extremamente perigoso, e o Roman Dolidze vem de derrota para o Anthony Hernandez, o Fluff, né, quando ele foi finalizado no 4º round, mas antes dessa derrota ele tinha 4 vitórias contra o Anthony Smith, tinha nocauteado o Kevin Holland e tinha ganhado na decisão do Marvin Vettori. Então, luta bem interessante, mas eu ainda confio nas bolsas também, tá? Eu acho que o Christian Leroy Duncan deve vencer. Depois a gente vai para o meio pesado, temos o Austin Lane contra o Will Baranieski. O favorito é o Baranieski com 83%, pagam em 17%, o Austin Lane 5,20%. Próxima luta, meio médio, temos o Michael Page, 13º do ranking, contra o Sam Patterson. O favorito é o Michael Page com 62%, ele paga 1,56%, enquanto o Sam Patterson tá pagando ali 2,43. Michael Page que luta no médio, luta no meio médio, né, fica aí dando essa passeada entre as categorias. Ele tá atualmente com 2 vitórias consecutivas, né? Ganhou do Shara Magomedov, ganhou do Jared Cannonier, enquanto o Sam Patterson vem de 4 vitórias seguidas, tá? Sendo 2 por finalização e as 2 últimas por nocaute, e todas essas 4 no primeiro round. Então, o Sam Patterson vem com um retrospecto muito chamativo, só que mesmo assim o Michael Page é favorito. Provavelmente porque o Sam Patterson ele tem queda, mas é pouco, né? 1,39. Tudo bem, ele tem uma precisão boa,
mas ele não usa tanto, né? Nas lutas dele aí, ele acaba que nas duas recentes, por exemplo, mais recentes, né? Ele não derrubou, né? Uma das lutas ali passadas ele tem uma queda, então assim, não é um cara que chegou a usar tanto o ponto mais fraco do Michael Page, né? E aí na trocação a gente sabe que o Michael Page é embaçadíssimo, então acho que as bolsas botam fé aí que deve ficar mais na trocação, e aí o Michael Page é muito, eu não vou falar imbatível, né? Porque ninguém é, mas é bem chato. Depois, peso pena, o Luke Riley enfrenta o Michael Aswell. E o favorito é o Luke Riley, com 73%, pagam 1,33 lá no stake, o Michael Aswell tá pagando 3,40. Falando bem brevemente aqui, o Luke vem com o retrospecto da sua vitória contra o Bogdan Grad, né, quando ele fez a estreia dele no UFC, nocauteou no segundo round, ganhou bônus de performance, foi naquele card do Dan Hooker, né, contra o Tsarukian, então invicto e tal, mas né, só tem essa luta no UFC, e o Michael Aswell, ele perdeu no Contender na decisão dividida, mas depois ele estreou no UFC, perdeu do Bolagiok, que lutou agora também, também perdeu na decisão unânime, né, e na recente ele nocauteou o Lucas Almeida, tá? Então, pelo retrospecto, né, apesar de ter só uma luta, o Luke Riley, que tem aí seu bônus de performance e tudo, tá como favorito. E na luta principal temos peso pena Lerone Murphy, terceiro do ranking, enfrentando o primeiro Movsar Evloev, o cara que é difícil de lutar aí, mas é bem embaçado, né? O favorito é o primeiro do ranking, com 67%, o Evloev paga 1,44, enquanto o Lerone Murphy tá pagando aí R$ 2,80. O Evloev nunca perdeu no UFC, tá? Só que também só ganhou na decisão. Tudo bem, tem uma luta da noite, vamos dar esse mérito, porque ele lutou com o Diego Lopes e realmente foi uma luta muito boa, por conta mais do Diego, né? Porque o Evloev, apesar de ser muito bom, não é um cara que tem um estilo tão agradável, né? Ele derruba muito, ele tem muito o jogo do grappling, muito de jogo de controle, não consegue finalizar, não consegue nocautear, então acaba que a galera não curte tanto, né? Ele ganhou na última luta do Aljamain Sterling, ele derrubou 4 vezes e foi derrubado 6 vezes. Arnold Allen, penúltima luta, ele derrubou 5, Diego Lopes ele derrubou 4, Dan Ige ele derrubou 9 vezes, Hakeem Dawodu ele derrubou 9 vezes. Então assim, tirando a luta ali contra o Mike Grande lá em 2020, que ele não derrubou e tomou 6 quedas, todas as outras ele derruba muito mais e controla e etc. Então é um cara muito eficiente, é um cara que vence, é um cara muito bom, mas realmente não é um cara que acaba com a luta, não é um cara que a galera geralmente curte muito assistir, por isso que o UFC dá uma enrolada nele, né? Porque se for pegar por mérito esportivo, já era pra esse cara ter disputado o cinturão. Já o Lerone Murphy também não é um cara muito empolgante, mas ele é um cara que não é tão empolgante, mas na trocação. Pois é, existem caras que mesmo na trocação às vezes não são tão empolgantes, é mais ou menos o caso do Lerone Murphy, ele também vem sem perder desde 2019, tá? Então assim, são dois caras que não perdem há muitos anos, só que o Lerone Murphy foi o que eu falei, ele é mais da trocação, na última ele nocauteou o Aaron Pico, aliás, excelente nocaute, tem luta da noite contra o Edson Barbosa, tem nocaute no Ricardo Ramos, só que ele tem bastante decisão também, é um cara que usa muito a trocação na movimentação, é um cara que evita tomar golpe, é um cara mais inteligente ali, mais cerebral, mais controlado, mais dosado, então, apesar de ser da trocação, ele tem uma trocação mais cautelosa, tá? É um cara que evita loucura, sabe? Ele prefere ganhar a luta no ritmo dele, na movimentação, conectando seus golpes, então, tipo assim, não é um cara que gosta tanto de ir pra loucura, enfim, entendeu? É um cara mais dosado ali, mais ligeiro. E aí, contra o Evloev, é um jogo que ele vai ter que fazer, né? Ele vai ter que movimentar, bater de longe, né? E vai ter que esfriar a luta, e o Evloev vai ter que grudar e controlar. Então, assim, basicamente, o gameplay dos dois torna a luta chata, tá? Assim, vamos torcer, né, que por estar lutando em casa o Murphy consiga evitar ali um pouco do jogo chato e meio que entregue uma luta mais de briga e tal, para ver se a luta fica boa, tá? Então não tenho muitas esperanças, sinceramente, mesmo sendo a luta principal, eu acho que tem tudo para ser uma luta chata, mas é o que eu tô falando, eu espero que o Murphy ofereça resistência para esse jogo de controle, e torna a luta mais uma briga, né? Tente atacar e o Evloev sinta algumas mãos e tente meio que na loucura também, enfim, vira uma luta mais emocionante, tá? Eu torço por isso, porque minha expectativa é de que seja uma luta
chata, mesmo com vitória de um ou do outro, acabe sendo uma luta meio sem sal, tá? Então, pelo menos, né, como é lá no Reino Unido, lá na Inglaterra e tal, e aí tem muito lutador da casa, o evento deve ser legal, porque a torcida ajuda, mas enfim, minha expectativa para a luta principal, cara, são dois caras chatos, né, mas vamos torcer. Mas é isso, esse é o card, é um card que, de novo, vai ter apoio da torcida, então isso já deixa o card bem mais legal, eu espero aí um card nota 6, 7, tá? Tem o Michael Page, que eu gosto muito de assistir, o Christian Leroy Duncan é legal, enfim, tem lutas muito boas, tá? Só a luta principal que eu realmente não tô batendo martelo que vai ser ruim, mas a minha expectativa não é tão alta. Mas é isso, quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!